Opa, Augusto falando, seja bem-vindo ao canal. Nessa videoaula eu vou mostrar 3 maneiras bem diferentes de trabalhar com a sibilância, reduzir a sibilância na voz de um cantor aqui dentro do software Reaper. Se você estiver interessado, só aguardar, depois da vinheta eu mostro como fazer isso. Reparem o seguinte, eu já separei aqui 3 tracks com cores diferentes, porém com a mesma informação sonora. É um trechinho da voz de um cantor que a gente vai utilizar aqui para identificar a sibilância. Antes da gente começar a mostrar as 3 maneiras diferentes de trabalhar com essa sibilância, é bom a gente ouvir o arquivo original. Então, eu vou selecionar esse de cima aqui, deixar solado. A gente vai ouvir, mas além de ouvir, é sempre bom a gente enxergar também o que está acontecendo. Então, aqui no meu master, eu vou clicar aqui em cima e vou insertar um plugin que é o Pace Analyzer, um plugin da Waves, que como o nome já está deduzindo, ele faz análise de frequências. Eu já deixei ele aqui desse tamanhozão grande, para a gente ter uma fácil visualização. Ele está fazendo uma análise em pico, de 40 Hz para cima. Aqui nós temos nesse retângulo, na horizontal as frequências, na vertical a intensidade sonora. Vou deixar dessa maneira, não vou fazer nenhuma configuração. A gente vai dar o play aqui para ouvir e identificar visualmente. Reparem nas altas frequências, como elas vão saltar aqui no gráfico toda vez que tiver a sibilância. E um outro detalhe também, se vocês estiverem com a waveform muito discreta e quiserem ter uma melhor visualização, vocês podem dar o zoom nessa waveform. Basta pressionar o Shift do teclado e com as setas para cima e para baixo a gente aumenta ou diminui. Seleciona o arquivo, né? E a gente aumenta ou diminui o zoom. Então eu vou deixar dessa maneira aqui. Lembrando que eu estou aumentando a visualização e não aumentando o volume. Então vamos ouvir e visualizar aqui também. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Beleza, um trechinho curtinho. Deu para identificar que toda vez que tem a sibilância, os S's saltavam aqui. A parte da visualização das frequências a gente identificava aqui. A primeira técnica é bem simples, praticamente é o que todo mundo faz, que é utilizar um plugin, um de-esser, que vai amenizar essas frequências altas que estão saltando. Eu vou clicar aqui no FX da track e selecionar o de-esser que eu tenho, um deles, que é o de-esser também da Waves, na versão mono, já que esse arquivo está em mono. É um plugin relativamente antigo, simples, mas bem funcional. O de-esser nada mais é do que um compressor de altas frequências, sem muitos ajustes, apenas com o threshold, que você tem nesse fader aqui, que funciona exatamente como a de um compressor. Quando as altas frequências ultrapassarem essa medida em dB do threshold, o plugin passa a atenuar essas altas frequências. Você tem a seleção do corte de frequências, aqui ele está de 5.506 Hz para cima, ou seja, dessa frequência para cima ele vai atuar. E nós temos aqui outras funções. O principal aqui é a gente analisar nessa monitoração do meio o quanto de redução que a gente está tendo. Como aqui eu tenho identificado a partir de 3.000 para cima, eu vou deixar aqui em torno de 5.000 Hz. De 5.000 para cima, ele vai atuar amenizando essa sibilância aqui. Eu vou descer aqui para menos 40 a princípio. Vou memorizar esse gráfico, limpar para a gente tê-lo como referência. Vamos ouvir agora esse mesmo áudio com a atuação desse plugin, para a gente identificar o quanto que ele reduziu nessa região aqui. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Reparem o seguinte, deu para perceber ouvindo que reduziu bastante a sibilância e visualmente a gente identifica que a partir de 4.000, 5.000 Hz para frente, para as altas frequências, ele reduziu bastante.
A linha rosa é o gráfico do áudio sem atuação do plugin, a linha laranja com a atuação do plugin. O resto todo ficou preservado, não teve alteração nenhuma. Essa é a primeira maneira da gente amenizar essa sibilância, uma maneira bem simples, mas nem todo mundo vai ter um plugin como esse para poder utilizar. Então, caso você não tenha um de-esser, eu vou mostrar uma segunda maneira de fazer exatamente isso que a gente fez aqui. Não exatamente igual, mas bem próximo do resultado. Eu vou limpar aqui. Vamos pegar aqui a track 2. Vou só dar o zoom aqui e jogar um pouquinho para cima. Deixa eu fechar esse carinha que eu não preciso dele, o Paz Analyzer. Vocês vão utilizar a automação do volume pré-FX para reduzir essa sibilância. Clica aqui em Trim, volume pré-FX. Por que não o volume? Porque na opção volume pré-FX, a gente vai visualizar o waveform sendo alterada. Quando a gente abaixar o volume, ela vai reduzir de tamanho aqui. Isso facilita no momento da gente fazer essa automação. Um detalhe aqui importante. A gente ouviu e visualizou pelo Paz Analyzer a sibilância, mas existe uma maneira da gente visualizar a sibilância na waveform, que é bem simples. Reparem o seguinte, eu vou dar o zoom aqui na horizontal, vou dar o play. Quando chegar na sibilância, eu vou parar. Aqui tem uma sibilância. Reparem a característica dessa região de frequências em relação a essa ou a essa daqui. Reparem que essa região está muito mais embolada, muito mais juntinha. É uma característica de frequências, de altas frequências muito próximas, muita informação de altas frequências aqui. Isso caracteriza exatamente uma sibilância. Identificou visualmente e ouvindo essa região, com a automação de volume pré-FX aberta, nessa linha verde aqui de baixo, vocês vão pressionar o Alt do teclado. Reparem que o mouse vai mudar para a imagem de uma caneta e vocês vão arrastar, criando uma região de automação. Nessa linha aqui de cima, na horizontal, vocês vão abaixar, reduzindo o volume dessa região de sibilância. Vamos ouvir agora para ver como é que ficou. Reparem só, com automação de volume na região de sibilância e sem atuação da automação. Ou seja, bastante diferença, né? Se vocês quiserem fazer algum ajuste aqui, basta posicionar o mouse na base da automação, pressionar o Alt e vocês conseguem fazer esse deslocamento aqui, ó, para ter um controle bem identificado ali da região. Feito isso, a gente vai identificar a próxima. Aqui tem outra, ó, característica. Seleciona a região, abaixa. Aqui, pelo esse retângulo que está aparecendo ali, a gente já consegue identificar o quanto está sendo reduzido. Acho que reduzi muito. Vou deixar aqui em torno de 5, 6. Aqui também tem, ó. Aqui está só nesse finalzinho desse trecho pequeno do Alt. Então, selecionei esse trechinho final, reduzir. Vamos ouvir. Beleza, eram só esses 3 trechos mesmo. Esse áudio é bem curtinho para ser mais didático e rápido na explicação. Vamos fazer agora um comparativo. Só fiz automação de volume. Vou pegar lá o Paz Analyzer, limpar, mantendo o gráfico do áudio original. A gente vai ouvir e analisar o que foi feito ali. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Ou seja, a mesma coisa. Nós temos aqui praticamente o mesmo gráfico, praticamente porque depois eu vou explicar o porquê que não é idêntico, como foi no caso de cima. E aqui nas altas frequências, eu vou até dar um zoom, mantendo pressionado o Alt, vou arrastar, selecionar essa região e pronto. Reparem que a partir de 3.000 Hz para frente, nós temos uma redução. Aqui tem um pouco de redução, aqui não.
Aqui nessa região tem bastante e bastante nessa região aqui. E aqui também, nessa extremidade aqui. O que acontece é o seguinte, quando eu faço uma automação de volume, eu não estou abaixando apenas o volume das altas frequências, que contém esse excesso da sibilância. Eu estou abaixando o volume de todo esse trecho do áudio. E se vocês identificarem apenas a sibilância, vocês vão perceber que ela não está atuando só nas altas frequências. Tem um corpo aqui de outras frequências que faz parte também da própria acústica do som onde foi gravado. Enfim, tem um corpo ali de frequências. Quando eu abaixo o volume de todo mundo. É como se eu pegasse todas as frequências e abaixasse o volume. Então, eu tenho uma alteração, mesmo que leve, no resto das frequências. Repare aqui nas baixas, aqui nessa região também, ó. Vou até dar o zoom, que reduziu um pouco, coisa que não aconteceu no exemplo de cima, porque ele atuou apenas na região de altas frequências. Então, nós temos vantagens e desvantagens. A vantagem é que, caso você não tenha um plugin como esse, você consegue resolver o seu problema utilizando a automação. Qual é a desvantagem? Que você está abaixando o volume geral e não apenas das altas frequências. E para tentar resolver esse tipo de problema, caso você continue não tendo o plugin, eu vou mostrar a terceira maneira da gente fazer esse tratamento da sibilância. Pessoal, antes da gente continuar, aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Clica ali que você vai visualizar um vídeo na qual explica a opção de parceria desse canal. Para quem ainda não sabe, Seja Membro é uma ferramenta aqui do YouTube que serve para que seguidores de um canal possam contribuir e ajudar para que esse canal permaneça ativo. Então, se vocês estiverem interessados, é só clicar aqui no Seja Membro. Se vocês também quiserem acompanhar um conteúdo diário, com dicas rápidas sobre áudio aqui no Software Reaper, só me seguirem lá no Instagram, Augusto Queiroz, Augusto com 2 T's, e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vamos dar um duplo clique para insertar uma nova track. Eu vou deixar solada essa daqui. Vou mutar essas daqui de cima também. Nessa track que eu insertei, eu vou selecionar a mesma cor. Eu estou utilizando o atalho, botão direito do mouse, em cima da track, Track Color, e aqui a gente habilita a janela de cores. Vou selecionar um nome aqui que vai ser Voz Jazz. E por que vai ser Voz Jazz? Eu vou fazer exatamente o mesmo que eu fiz no exemplo de cima, só que em vez de eu fazer com automação, eu vou cortar esse trecho e jogar para baixo. Então, eu já tenho aqui identificado o trecho, posiciono o mouse aqui na parte superior do arquivo, arrasta para criar uma seleção, uma região selecionada, seleciono o arquivo, Shift S para cortar no início e no final. Clicou, arrastou para baixo. Cuidado para quando você fazer isso, não deslocar o arquivo para frente ou para trás e tirar de sync. Só ter esse cuidado. Vou fazer a mesma coisa aqui nessa outra parte, que tem a sibilância. Selecionei essa região. Shift S, cortou, joguei para baixo. E o mesmo aqui também. Selecionei a região. Shift S, joguei para baixo. Eu vou dar o play para a gente identificar a voz sem a sibilância. Logicamente que vai ter buraco, que não vai estar correto, mas só para a gente poder ouvir. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Agora vamos ouvir só a sibilância. Reparem que é exatamente aquele S bem prolongado que está acontecendo ali. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou insertar um equalizador, vou utilizar o equalizador nativo do Reaper, REA EQ, deixa ele aqui em cima, vou pegar o Pais Analyzer, deixa eu só jogar ele para cá, para não atrapalhar. Vou limpar esse gráfico, depois eu volto com
com o gráfico novamente. E vou fazer uma análise dessa sibilância aqui. Nós temos essa região bem acentuada de intensidade sonora, a região de altas frequências, mas a gente também tem um corpo de frequência que está presente. Quando a gente fez a automação de volume, é como se eu pegasse isso tudo aqui e abaixasse o volume de uma maneira igual. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar com essas regiões aqui apenas. Essas aqui eu não vou mexer. Então, eu quero reduzir esse picozinho aqui, está em torno de 3.500 Hz. Posso pegar essa banda 2, ou a 3, melhor, do equalizador. Jogo lá para 3.500. Posso reduzir ali talvez uns 6 dB, menos 6. E vou deixar uma largura de banda mais seletiva. Vou pegar esse trechinho aqui também, ó, 6.500, na banda 4. 6.500. Vou reduzir aqui talvez menos 3. Vou mudar aqui para band, tipo de filtro, e deixar mais fechadinho dessa maneira. Vou adicionar mais uma banda, banda 5. Vou puxar ela aqui lá para 10.000. Vou jogar aqui para 10.000. Vamos reduzir aqui menos 6 também. Menos 6. E deixar mais fechadinho assim. O que eu fiz aqui? Equalizei essa região aqui, identificado pelo som dessa sibilância. Lógico que outros momentos da sibilância vão ter um pouco de diferença, mas basicamente não vai fugir muito disso. Feita essa equalização, eu vou memorizar esse gráfico aqui, limpar e vamos fazer o comparativo aqui. Olha como é que ele reduziu. Reduziu essa região, reduziu um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Se eu quisesse reduzir um pouco mais dessa primeira parte, eu vou deixar aqui na banda 3, deixar aqui em menos 9. E vou deixar também em menos 9 na banda 5. Vamos fazer a análise de novo. Pronto, eu acho que assim está até melhor. Aqui nessa banda 5 eu vou puxar para 12.000. Que eu acho que tem que pegar mais essa pontinha aqui, ó. E é exatamente isso que a gente fez. A gente equalizou separadamente apenas a sibilância. Poderia ouvir esse outro trecho aqui também? Vamos fazer uma análise. Não foge muito, exatamente aquilo. E essa região também. Ou seja, está mais ou menos dentro de uma normalidade. Fiz a redução através da equalização. Não foi através de volume geral. E agora a gente vai fazer o comparativo. Vamos novamente ouvir o áudio sem a atuação do plugin, logicamente, para a gente fazer aquela análise, memorizar o gráfico, né? Deixa eu só trazer aqui a barra para o início. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Vamos ouvir agora essa versão aqui de baixo. Deixa eu só memorizar o gráfico, limpar. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Mesma coisa, não tem interferência quase nenhuma nessa região aqui. E aqui nas altas frequências, clicar no Alt, dar um zoom aqui. Eu tenho uma redução nessa região aqui de 6.500, nessa região aqui de 9 a 12, 13.000. E um pouquinho aqui também de 3.500, como eu tinha feito na equalização. Qual é a característica de fazer dessa maneira? É que você não precisa ter o plugin, assim como a gente fez com a automação. Só que aqui tem um problema. Pode ser que dê uns cliques digitais pelo fato de a gente ter cortado o áudio. Então, sempre confira, vê se não vai dar aquele cliquezinho pelo fato de você ter cortado e ter puxado aqui para baixo. Uma vantagem é que a gente pode abaixar o volume geral deles. Se eu quisesse aqui tirar uns 2 dB, menos 2, só da sibilância, sem atuar na voz, no resto da informação sonora da voz. Essa é uma vantagem também. Não que aqui eu não pudesse, eu poderia aqui reduzir também, sem problema.
E uma outra vantagem que eu enxergo dessa daqui, que eu não consigo ter em nenhuma outra, é que quando eu utilizo um reverb na voz, os S's normalmente eles ficam saltando mais na reverberação. Eu posso enviar o áudio desse corpo da voz e não enviar o da sibilância. E com isso, essa sibilância ela não vai estar dentro da máquina de efeito, de reverberação, e não fica saltando tanto. Eu vou até fazer esse exemplo para a gente concluir essa videoaula. Vamos fechar aqui e depois a gente faz um comparativo geral para a gente ouvir e tentar identificar, até porque essa videoaula ela não tem como objetivo dizer o que é melhor ou o que é pior. Apenas trazer possibilidades da gente tratar a sibilância em uma informação sonora. Duplo clique, vou selecionar uma cor diferente aqui, que vai ser esse laranja. Vou colocar aqui o nome de reverb e vou insertar aqui o Vintage Verb da Valhalla, que é um reverb que eu utilizo bastante. Vou pegar aqui o preset de ambience. Não vou mexer em nada, vou deixar do jeito que está. Vou enviar, clicando aqui em Route, enviar o áudio da track 1 para a máquina de efeito. Deixar aqui no volume de menos 22. E vou manter esse volume aqui para todos os outros. Mesma coisa aqui em Route, arrastou, soltou. Deixa eu só selecionar todo mundo, Ctrl V. Mesma coisa. E aqui é aquilo que eu falei, Route só do corpo da voz sem a sibilância. Menos 22, mesma coisa. E foi. Vamos fazer um comparativo, mas primeiro vamos comparar da seguinte maneira. Deixa eu trazer aqui o Paz Analyzer. Vamos limpar o gráfico. Vamos fazer o seguinte, primeiro vamos ouvir a informação sonora do jeito que ela estava, sem atuação do plugin, sem automação e sem separar os S's, só para a gente identificar. Eu vou deixar em loop e aí eu vou ligar o plugin aqui para a gente ir ouvindo e depois eu vou solando as outras informações para a gente fazer um comparativo, sem o reverb por enquanto. Vamos ouvir primeiro de cima, né? Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Enfim, eu dei o play, a gente ouviu primeiro o áudio sem atuação do plugin, depois com a atuação do plugin, do de-esser, depois o áudio com a automação e depois o áudio com a sibilância em tracks separados. Vamos incluir aqui o reverb, vamos ouvir primeiro o áudio com o reverb sem atuação do de-esser, para a gente comparar. Most people only... Só um detalhe que eu esqueci, eu vou voltar aqui ó, com o corte para 20.000 Hz, porque ele tinha um corte aqui de altas frequências em 8.000 e eu quero exatamente fazer esse comparativo sem ter o corte ali do reverb nas altas frequências. Então vamos lá. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. Most people only stop drinking when there's nothing left in the cup. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem, deixem o seu like, se inscrevam aqui nesse canal. Deixa marcar também o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade, porque toda semana eu trago vídeo novo com dicas sobre áudio aqui no Software Reaper. Se vocês também quiserem participar do Seja Membro desse canal, só clicar aqui na opção de Seja Membro. E se vocês quiserem acompanhar um conteúdo diário com dicas rápidas sobre áudio no Software Reaper, só me seguirem lá no Instagram. Se vocês também quiserem deixar alguma pergunta, sugestão, reclamação, enfim, o que vocês quiserem, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Forte abraço a todos, até a próxima. Tchau!